estamos aí com mais um vídeo para vocês. Hoje para nós conversar um pouquinho sobre uma coisa aí que eu venho tentando conversar já faz, eu acho que uns 4 dias aí. Venho tentando fazer esse vídeo aí já faz uns 4 dias aí, 3 dias, né? Tentando fazer esse vídeo e tentei também gravar outros vídeos aí, não consegui, porque, como eu disse, as coisas é tudo por Deus mesmo. E estamos indo aqui agora, como vocês podem ver aqui, estamos indo aí com a Eliane, estamos indo lá onde tem umas granjas aí de frango, são as granjas de frango, aonde o homem disse que está precisando lá de uma pessoa lá para trabalhar para ele, para estar cuidando das granjas lá. E nós estamos indo lá para ver se pegamos serviço aí, porque aonde nós moramos ali, aqui por perto, aqui não tem serviço assim que emprega, né? Então temos que ir lá, é um pouquinho longe, estamos indo a pé porque, como vocês sabem, nós temos um baita de um carrão na casa lá, mas está sem gasolina e ele está para vender e está sem gasolina. Então nós estamos indo a pé aqui. É longe, mas não é tanto. Eu acredito que vai dar uns 5, 6 quilômetros, eu acho, de ida e de volta, e vai dar uns 12. Não é tanto, né? No sítio representa ser longe, mas uma distância dessa na cidade, geralmente a gente costuma andar na cidade uma distância dessa e quase não vê a distância. Mas aqui no mato representa ser longe. E então nós estamos indo lá. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, gente, é o seguinte. Esse vídeo, para mim, gravar ele, eu já tentei gravar, não consegui. E hoje eu tô tendo um pouco mais de coragem de gravar ele para vocês. Que é o seguinte, quem me conhece, quem já me conhece há muitos anos, sabe um pouco da história da gente aí. E quem não conhece, né, vai estar sabendo um pouquinho mais aí da minha história, na verdade, e um pouco da história da Eliane aí. Então, como bastante gente já sabe, a gente veio, eu há uns 16 anos, quero ver, uns 16 anos atrás aí, eu era de uma igreja. Foi quando eu casei, né, pela primeira vez. E nessa época eu acabei se afastando aí da igreja, né? Fiquei desviado da igreja aí. Hoje faz aproximadamente aí uns 16 anos afastado da igreja. E quando eu conheci a Eliane vinha de uma outra igreja, de uma outra denominação. Então eu era focado, eu era acostumado em uma igreja que, apesar de eu ter saído, me afastado, sempre foi a vontade de voltar para a mesma igreja, que é onde eu me sentia bem, aonde eu sempre achava que lá era o meu lugar, né? Contudo, a gente saber que Deus ele se encontra em todos os lugares, né? Em todas as igrejas que estão fazendo certo, e que pregam o que Deus deixou para nós levar para nossa vida. Deus está em todas as igrejas, né? E a gente sabe disso. E nesse meio tempo aí, tanto eu como a Eliane, a gente passou muitos anos aí, né? São 13 anos aí, pulando de galho em galho, de igreja em igreja,
Não estou aqui falando que nenhuma das outras igrejas Deus não estava. O que eu quero explicar para vocês é que quando Deus tem um chamado para a gente servir a Deus em um lugar, não adianta você se escapar, não adianta você fugir, porque uma hora Deus vai jogar o laço e vai te pegar, né? Como eu falei para vocês, eu venho tentando gravar esse vídeo, não consegui umas vezes aí, porque quando a gente fala, quando a gente começa a conversar sobre isso, chega até a dar um arrepio, porque a gente tem passado por tantas provações, tantas coisas na nossa vida, que às vezes a gente começa. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é contar um acontecido que aconteceu agora 4 dias atrás, que eu mesmo jamais eu esperava que ia acontecer, porque quando eu falava com a Eliane que queria voltar para essa igreja que eu era, e que depois que eu saí da igreja, a minha vida, na verdade, as minhas coisas, a minha história de vida mudou de uma forma assim que nem eu nunca entendi e até agora não entendo. Mas porém, eu tinha na minha cabeça, né? Porque depois disso eu acho que eu andei indo umas 2 vezes na igreja e Deus falou comigo as 2 vezes. Então eu sei o porquê da provação, eu sei o porquê de todo esse embaraço, né, que a gente vive hoje. E há 4 dias atrás, a Eliane teve um sonho aí, uma visão. Eu não sei como pode ser chamado isso, mas foi uma coisa assim que me impressionou, porque eu não esperava isso dela. Porque sempre quando eu falava na minha igreja, sempre quando eu falava que eu queria voltar para aquela igreja, ela sempre criticava, ela sempre falava que lá não era o lugar dela. Sempre, não precisa eu entrar em detalhes aqui, vocês imaginam quando uma pessoa às vezes começa a murmurar, a criticar alguma coisa. Então nunca ela deu brecha para mim poder entrar em conversa, entrar em detalhes, explicar para ela. Nunca eu consegui. Mas eu sempre pedia para Deus que se fosse para nós voltar para tal igreja, que Deus punhasse as mãos aí, né, na nossa vida e que tomasse o rumo que tem que ser tomado, né? E há 4 dias atrás a Eliane teve um sonho, uma visão, não sei como que pode ser falado nisso, mas ela me fez eu entender, depois que ela contou esse sonho aí pra mim, aonde que fica nosso lugar. Ela me contou que à noite ela sonhou aí, que estava andando, né? Eu vou ter que perguntar, eu não lembro direito bem certinho, mas estava andando. Eu tava andando e a gente tava assim, andando pro mundo, assim, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e eu perguntava pra Deus o que Ele queria de mim, de nós. Daí perguntava o que Ele queria. Tudo bem. Eu enxerguei uma igreja. A igreja era azul escura. Bem azul escura. E a outra era cinza. Azul escura com branco e cinza com branco. E aí eu passei 2 vezes nessas 2 igrejas. Só que uma igreja estava fechada. A igreja azul escura estava fechada. E a outra estava aberta. Só que as 2 eram idênticas, iguais. As 2 eram a mesma igreja. O mesmo irmão que pregava naquela. Outros irmãos, era irmão diferente, mas da mesma. Eu vi aquelas 2 igrejas. Daí, Senhor,
perguntar para o senhor por que apareceu duas igrejas. São da mesma religião, só que a cor diferente. Aí, uma igreja tinha pessoas orando e a outra não, a outra estava fechada. E daí eu passei várias vezes em frente àquela igreja, sempre aquela igreja aparecia para mim. E daí, eu perguntando, né, para Deus, né, qual que era a certa, né, que eu não sabia qual que era a certa, ele tinha que me dizer qual que era a certa, né. Então, irmãos, essa igreja cinza que apareceu, que é a igreja saber o que eu vi. Eu vi as irmãs cantando um hino de véu na cabeça. E daí eu fiquei pensando que Então, gente, como eu tava falando, eu tive que cortar o vídeo aí, né? Cortei uma parte do vídeo aí porque a Eliane não conseguiu conversar com a gente, né? Com vocês. E eu cortei uma parte do vídeo aí. O mesmo que aconteceu com ela agora, aconteceu comigo no dia que eu fui gravar esse vídeo aí. Não consegui também, porque é uma coisa que está acontecendo na nossa vida. É uma coisa que deveria ter, né? Era para ter acontecido antes, né? A gente acabou não dando lado, acabou não escutando aí o chamado aí de Deus, que já vinha falando comigo já fazia alguns anos, e eu nunca, talvez não tenha dado espaço. E o Espírito Santo de Deus, ele é atencioso, ele respeita, né, a decisão, talvez, de todo mundo aí, né. Então, por isso, talvez por esse motivo, né, por Deus ser tão bom, a gente acabou não dando lado, e ele respeita, né. Quando a gente não dá lado, quando a gente não deixa as coisas boas de Deus acontecer na vida da gente, Deus respeita, né, e acaba que a gente continua naquela vida que estava, né, levando. E então, por esse motivo, eu não tenha conseguido talvez voltar antes, mas hoje, né, aqui com minha esposa, que está aqui, hoje não está nossas crianças junto, né, esse é um sonho que ela teve, aonde foi que Deus mostrou para ela qual que é o lugar que nós devemos servir a Deus, né? Não pela igreja, mas sim por talvez ser uma forma que Deus está achando aí para unir a nossa família, né, que desde quando nós casamos ficou um negócio meio que dividido aí. Uma hora ela queria ir numa igreja, uma hora ela queria ir em outra. Eu, mesma coisa, uma hora estava indo numa igreja, outra hora estava indo em outra igreja, pulando de galho em galho há 13, 14 anos já, e não havia tomado nenhuma decisão ainda da onde ia servir a Deus, né? É muito importante que a gente tenha, um lugar, né? Um lugar certo, um lugar definido aí, onde vai estar servindo nosso Deus aí, que vem lutando por nós aí, né, a cada dia, né, todo dia, toda noite aí, ele tá cuidando da gente aí, da família da gente, né, nos concedendo aí as vitórias, né, porque sabemos que a luta é grande. Eu tenho passado aí há 16 anos aí que eu venho afastado da igreja, passado por bastante coisas aí que é só Deus mesmo para saber livrar a gente, porque uma das coisas aí que a gente passou, né, que sabe que é Deus punhando a mão na vida da gente, uma delas, são tantas coisas. Se eu for contar para vocês aqui quantas coisas a gente já passou até aqui, a gente vai ter que conversar aí num vídeo o dia inteiro, então não vai ficar um vídeo muito curto, muito comprido, né, não vamos conseguir. Eu vou contar uma das coisas só para vocês verem como Deus tem nos livrado, assim mesmo a gente tendo se desviado dos caminhos dele, ainda Deus vem livrando a gente de tantas coisas, né?
porque a gente fica pensando na hora, né? Mas por que Deus livra tanto eu de tantas coisas e eu não tomo uma decisão, não tomo meu rumo, na verdade, que é o certo. Uma vez que nós fomos para Tibagi, inclusive estava eu e um irmão meu, que faz tempo que nós não se vemos, não conversamos, né? Tava ele junto comigo, um irmão meu. Fomos levar um adubo aí, eu tinha um caminhãozinho velho aí, fomos levar um adubo lá em Tibagi. Não sei se para quem conhece Tibagi sabe, a de Castro Tibagi, como que é os asfaltos ali, cheio de curva, cheio de perigo. E nós fomos levar esse adubo e quando eu tava voltando, o meu caminhão ele tava sem limpador de para-brisa. E eu falei pro meu irmão lá, falei, tomara que não chova, porque se chover aí sem limpador de para-brisa, aí vai piorar mais a nossa viagem. Mas por incrível que pareça, choveu e ainda a nossa luz do caminhão aí. Só saímos da fazenda lá onde nós estava, acabou a luz do caminhão, não tinha mais luz. E nós estava sem limpador ainda chovendo. E nós viemos lá de Tibagi até Castro. Um pouco ele sentava na porta, pro lado de fora, para enxergar melhor, para ir falando para mim dirigir para a esquerda ou para a direita, para vir certo. E um pouco eu tirava a cabeça para fora do caminhão, para nós poder chegar até Castro. E nós viemos, descemos todos aqueles morros que tem lá, que sabe, quem conhece ali sabe que é um lugar bem perigoso. E nós viemos de lá de Tibagi, praticamente, até em Castro, com esse caminhão sem farol, sem nada, não acendia nada, e sem o limpador e ainda chovendo por cima. Então, do para-brisa, de dentro para fora do caminhão, não enxergava nada. Tinha que tirar a cabeça para fora do caminhão para enxergar, ou tinha que o outro, que nem ele, daí ele sentava na porta às vezes, e um pouco quando eu cansava e nós viemos desde lá, e não aconteceu nada com nós. Então a gente sabe que uma passagem dessa na vida da gente, a gente sabe que é as mãos de Deus aí, junto com a gente, né? Deus estava junto com nós aquelas horas, né? Para poder fazer uma viagem dessa aí. Sabemos que lá é um lugar que, às vezes, mesmo com a luz acesa, mesmo tudo certo, ainda é perigoso. Agora pensa você vindo num lugar desse, sem luz, sem limpador de para-brisa, e não acontecer nada, não precisava você... E nós tinha que vir, acabamos vindo de noite. Mas isso ainda que não era de dia, era de noite. Quando saímos de lá já escureceu. Quando escureceu que eu fui ver que o caminhão estava sem luz, e eu falei, vamos ir do mesmo jeito. E viemos embora, chegamos, graças a Deus, chegamos bem ali em Castro. E estamos aí vivos para poder contar para vocês essa passagem aí. E tem muito mais coisas, né, que Deus tem feito por nós aí. E no correr desses 16 anos aí fora da igreja, Deus livrou a gente de tantas coisas já que a gente até fica meio sem jeito de falar tudo para vocês aí, porque se for contar num vídeo só aí, esse vídeo aí vai ter que ser o dia inteiro, né? A gente vai só contar uma parte. Mas o mais importante que eu tenho para falar para vocês hoje é que eu estou voltando para minha igreja, da onde eu saí há 16 anos atrás, que sempre tinha vontade de voltar, mas não tinha força, ou não sei se não era, não sei se era força que eu não tinha, ou não tinha coragem, ou não tinha não tinha ânimo, talvez por fato da Eliane também não queria seguir essa igreja, né? Ela não queria ir para essa igreja, sempre estava dando as contras, sempre estava falando que jamais ia servir Deus nessa igreja. E hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso. Estamos voltando, eu estou voltando para minha igreja, que eu era, né? E comigo estou a minha esposa e os meus 7 filhos que não estão aqui no vídeo hoje. Que não estão com nós aqui agora. Então, eu saí da igreja há 16 anos atrás. E hoje nós estamos voltando, né? Em nome de Jesus, estamos voltando para ficar. E não estou voltando sozinho, está voltando eu e a minha família.
minha esposa, meus filhos. E tenho certeza que Deus está lá de braços abertos para receber a gente. No vídeo de hoje, gente, era isso, né? Vamos continuar nossa caminhada aqui, vamos ir lá. Precisamos ver aí para arrumar um serviço para nós estar trabalhando. E até um próximo vídeo.